Oi, 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 oi. Oi, pessoal. Hoje a gente vai ter uma live muito boa, muito extraordinária. Esperando vocês entrar, esperando a Lila entrar. Nabila Shantikamawa Dudu da Fu. Tá entrando a Natis. Oi, minha flor. Tô esperando a Lila. Cadê a Lila? Oi, Marcos. Todo mundo por aqui? Calma, deixa eu achar a Lila. A Lila, tu tem que me mandar uma solicitação. Deixa eu te mandar uma solicitação aqui. Me faz dia aqui, senão minha cara. Cadê a Lila? Oi, 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 minha flor. Olá, Tudo bem? bem, obrigada. Quase bom dia aqui de Moçambique. Que horas aí? 3h57, quase meia-noite. Mais meia-noite. Olha, que lindo sacrifício da luz. Oi, pessoal. É, Para quem ainda não me conhece, que está vindo lá de Moçambique, terra tomada por mim, eu me chamo Virginia, estou terapeuta também há alguns anos, e essa criança linda que está aí na frente é a Lila, que vai se apresentar agora. E aí, a Lila, olá, bom dia. Eu sou a Lila Mascarenhas, a psicóloga moçambicana, como a Virginia disse. Para quem não me conhece também do lado brasileiro, é um prazer estar aqui. Psicóloga já há alguns anos e terapeuta holística e com alguma trabalho e especialização em posicionamento sistêmico e reprogramação emocional. E neste momento também, como a Virginia disse, atendendo chamados, estamos aqui e vamos procurar partilhar um pouco do muito que fomos acumulando ao longo destes anos, esperando trazer algo que possa agregar na vida de cada um de vocês que estiver aqui. pessoal, todo mundo que está aqui, vocês podem responder alguma coisa. Se vocês estão me escutando, a Lila bem, se vocês estão me escutando bem. A Lila não é só isso que ela falou, ela tem várias outras formações, ela fez faculdade de medicina, ela também é coach, ela também é bancária, ela trabalha, ela é um Brilux multiuso, como se fala aqui no Brasil. Ela é mãe, ela é mulher, ela é amiga, ela é irmã, ela se São, minimizou aí. são algumas Ela é uma profissões, vamos fofa, assim dizer. ela é irmã da Nabila e da Cissa, minhas meninas de Moçambique, que fazem sessão comigo, né, Lila? É, é. E foi através dela que eu cheguei até ti. Nós começamos esta parceria, esta amizade. Então, é um prazer muito grande. Eu estou muito feliz com o contato que vocês. Tá travando. Tá travando, mas eu acho que agora tá bom, né? Na... Ai, a Ana. Pô, Ana, tá travando. Eu vou pegar Sim, na na Lila. Meus vila, teus créditos. créditos. Ela tá falando dos créditos dela. Então, vou esperar chegar mais um pouquinho, esperar chegar mais pessoas. Apesar de que essa live vai ficar, né, Ana, melhorou, obrigada. Apesar que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e eu vou mandar ela também no YouTube, tá? Então, como aí em Moçambique já é um dos minutos a mais de meia-noite, então vamos lá. Então, Alila, a gente vai conversar hoje um tema muito importante dentro das terapias. Bastante. A gente percebe que pessoas têm uma série, como se fosse uma avalanche de travas emocionais na vida financeira, e às vezes
vezes a gente vai, mexe, a gente percebe que lá no começo está um problema. É. Qual é a importância de perdoar? Eu acho que, não acho, é um dos assuntos que todos nós deveríamos olhar. Deveríamos ter um bocadinho mais de atenção e é fundamental. É fundamental. Eu vou, se calhar, começar até por usar uma analogia. Nós, quando olhamos para uma árvore ou para uma roseira, seja para buscar uma flor que queremos ornamentar, queremos trazer beleza para um espaço, nós, muitas das vezes, estamos preocupados com o efeito final, que é poder ter lá uma flor bonita, poder ter uma flor que todo mundo, quando olha, vai dizer: uau, está bonito, embelezou o espaço, ornamentou, perfumou, por aí fora. Mas para nós termos isto tudo, de alguma forma temos que garantir que a raiz dela também esteja saudável, que a raiz dela esteja em condições para que esta flor, esta árvore possa florir, possa dar-nos frutos e possa ser esse uau que todo mundo quer. Então, no final do dia, nós como seres humanos também somos isto. Se nós não olharmos para as nossas raízes, neste caso, a raiz mais direta que nós temos é o nosso pai e a nossa mãe, como é que nós vamos garantir que efetivamente nós também vamos ter este fruto, esta flor bonita, esta flor frondosa, cheirosa, que todo mundo vai apreciar e que de alguma forma também vai prosperar e vai conseguir seguir o seu percurso, a sua jornada. Então, olhar para o pai é crítico, é fundamental, e esta tem sido uma das grandes descobertas. Por exemplo, se eu for olhar para aquilo que é o percurso também do meu trabalho aqui em Moçambique. Durante muitos anos, nós não tínhamos este cuidado, esta consciência de olhar para as nossas raízes. Era muito mais olhar para a psicologia tradicional, olhar para um paciente ou para alguém que nos procura e que tem um problema e tentamos usar aquilo que a academia prevê em termos de abordagem, em termos de tratamento, em termos de análise e tentar encontrar formas de poder trazer esse sossego, essa resposta para quem nos procurava. De uns anos para cá, eu tive a oportunidade de poder ter pessoas que me guiaram muito nesta questão das terapias holísticas, muito mais para além daquilo que a academia convencional, por exemplo, em Moçambique oferece. Se nós olharmos para Moçambique, nós não temos, em termos de academia ou universidades ou órgãos devidamente instituídos que tenham formações em terapias holísticas, que tenham formações a nível superior ou académico, que tragam esta vertente para poder ser analisada para esta vertente de forma a agregar aquilo que nós já temos em termos de conhecimento convencional, vamos assim dizer. E dizer que em África também existe muito conhecimento daquilo que nós chamamos de medicinas alternativas ou medicinas tradicionais. Existem os curandeiros, existem os ervanários e ainda são olhados muito com a questão do tabu, porque pensamos sempre nas questões dos ritos, nas questões mais, vamos dizer assim, não tão bonitas de se ver como tradicionalmente olha-se, e esquecemos que às vezes muitas das bases que estas medicinas tradicionais também olham, estão muito assentes naquilo que nos outros países no Ocidente, no Brasil, já começam a incorporar dentro das terapias holísticas. Então, acho que este é um movimento que vai fazer muita diferença em Moçambique. Eu vejo o despertar de muito mais pessoas para as terapias holísticas e, de alguma forma, pode trazer este movimento para que Moçambique também comece a agregar e olhar como um todo. E voltando ao nosso tema da live, muitos me questionaram por que pai e por que não falar de pai e mãe. Os dois têm suma importância. Os dois têm um peso, vamos dizer, crucial na vida de um indivíduo. Nós somos metade de pai e metade de mãe. Nós já aprendemos na nossa escola, cada vez que nós vamos, quando começamos a alfabetização, já sabemos que a genética, a biologia, se quiser chamar, nós somos fruto de um homem
de uma mulher, que cada um contribui com 50% da sua informação para gerar um novo ser. Provavelmente eu iria acrescentar que nós não herdamos só informação genética. Provavelmente daqui a uns anos vamos olhar para algumas definições alteradas, algumas definições novas do que é composição de um indivíduo e não necessariamente só informação genética. Eu me atreveria a dizer que, por aquilo que tem sido publicado de vários estudos, de vários autores e várias outras linhas de pesquisa, nós não teremos só a questão da herança genética. Dentro desta herança genética, nós iríamos olhar que nós também herdamos dos nossos pais, das nossas mães, as experiências, as emoções, a história de vida destas pessoas. No final do dia, nós carregamos connosco aquilo que foi, passa a expressão, a vida de quem nos antecedeu. Vamos dizer dos nossos pais, vamos olhar para os nossos avós, para os nossos tatravós, e no final do dia, esta linhagem toda da qual nós descendemos também está nesse nosso DNA, também está no nosso dia a dia. Não sei se me consegue ouvir melhor. A Ana dizia que o som está baixo. Ana, pode dar-nos algum sinal? Alina, eu só não queria te interromper. É que tu está falando, está meio que picotando um pouco. Então a gente não consegue escutar com muita nitidez. É como se Deus, às vezes, ele oscila, vai, vem, picota, entendeu? Então a gente tem que... Consegue ouvir melhor? Eu vou tentar aproximar um pouco mais o micro, se calhar. Sim. Não, consegue ouvir melhor agora? Uhum. Continua falando. Obrigada, Ana. A Ana também respondeu. Ok, eu dizia que nós herdamos não só a informação genética, mas, se calhar, a informação daquilo que são as experiências, daquilo que são as emoções, daquilo que são os bloqueios, daquilo que são um pouco da informação daquilo que foi a vida de quem nos antecedeu. Principalmente pai e mãe, porque são o contacto imediato que nós temos. Mas nós também trazemos informação da nossa árvore genealógica. Por isso, uma das coisas que nós, provavelmente, como indivíduos, temos que procurar saber sempre é de onde é que nós viemos? Quem é esta nossa árvore genealógica? De onde é que é a nossa proveniência? O que é a identidade da minha família? Porque isto, de alguma forma, vai ajudar-nos a perceber muito do que nós vivemos, muito do que nós fazemos e muito de como nós nos comportamos no dia a dia. Nós, como seres humanos, temos a tendência de repetir padrões. E repetir padrões, nós repetimos padrões daquilo que nós vivemos, daquilo que nós temos contato, daquilo que nós visualizamos. Na linguagem corporativa, nós temos muita questão de dizer, ok, liderar por exemplo. Nós todos os dias somos liderados pelo exemplo, por aquilo que nós vivemos nas nossas casas. Nós, muitas vezes, imitamos os nossos pais, nós repetimos aquilo que vimos os nossos pais fazerem. Nós vamos reagir às situações em função daquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. E a maior escola que nós temos é a casa, é o lar, é o ambiente em que nós estamos inseridos. Os nossos primeiros professores é o nosso pai, é a nossa mãe, são os nossos irmãos, são os nossos tios, são a nossa família. E se esta escola tiver Está dando uma cortadinha na internet. Está cortando para vocês também, pessoal? Está cortando para vocês também a internet. E meia-noite lá no Moçambique, essa hora eu acho que caiu, né, Ana? Mas ela volta. Ela volta. Mas ela volta. Ela volta. Tá bom. Para aqui tá bom, né, Nabila? Eu acho que ela volta. A Isabel, entrar.
Sim, cortou. Ela caiu. Ela caiu. Mas ela volta. Na Vila, manda mensagem para ela. Manda ela entrar aqui. Minha florzinha, por favor. A Vila ainda está tirando onda, falando que está fazendo melhor que ela. No área lá, melhor que ela. Bel. Bel mandou mensagem. Não entrou. Qual a internet de você? Olha, que eu não me preparo para fazer live. Para fazer live, você vir embora. A Lila foi uma das meninas que, de Moçambique, eu tanto amo, fez sessões comigo e ela tem muito, muito, muito conhecimento, assim como as demais irmãs. Bel, cadê você? Cadê você? Cadê a Lila? Na Vila, falou com a Lila. A Lila tem um conhecimento muito grande. O meu está travando também, Ana. Mas não falta. Atualizando, chamando a tecnologia arturiana. Bel vai ficar aqui falando comigo para não ficar sozinho com cara de paisagem, que hoje está grande estourando aqui na luz, né, minha gente? Só tem cara da pessoa. Deus é mais. Bel me socorre. A Dalila caiu. A Dalila... Menina, do jeito que eu vim da rua, tô toda sonhada. Ó, a Lila vai entrar também, vai ficar a gente três. Ela está aí falando da importância de perdoar o pai. Todo mundo aqui bem. Bem. Certo! Olá, Isabel. Olá, boa noite. Eu acho que agora entrou melhor, Lila. Que Sim, bom. eu acho que teve aqui uma oscilação de internet. De repente eu também perdi o contato convosco. Mas eu estou achando que a Lila agora entrou melhor. Tive que mudar a conexão de internet. Uhum. Bel, a Lila está falando sobre a importância do perdoar. Sei. A Lila falando contigo. Podemos continuar? Bem-vindos. Vai, continua, minha filha. Ok, continuemos. Eu estava a mencionar que temos igual importância de pai e mãe. Para hoje vamos falar especificamente com mais um pouco de detalhe na questão do pai e dizer que nós olhamos para o pai e o pai de alguma forma é aquele que nos empurra para a vida. O pai representa o nosso mundo externo. É a nossa força, é a nossa vontade de ir e dizer eu vou dizer. Então vocês já podem imaginar o que é eu ter bloqueio com o pai. O que é eu não estar a aceitar ou a honrar o meu pai. E muitas das vezes nós confundirmos o honrar com aceitar, dizer sim cegamente, o concordar e se calhar é um bocadinho voltarmos um pouco para trás e tentar perceber o que é honrar um pai. Honrar um pai, de alguma forma, é aceitarmos como ele é. Honrar um pai é garantirmos que nós também, como filhos, estamos a levar a nossa jornada e a percorrer o nosso caminho. Não necessariamente que estamos a repetir o que o nosso pai fez, certo? E temos que também tomar atenção e reconhecer que os nossos pais, por muito que nós queiramos ter aquela imagem de super-herói, que o pai não tem defeito, que o pai é perfeito, ele é um ser imperfeito. Ele também comete erros. Ele também tem os seus medos. Ele também foi uma criança. Ele também foi
um adolescente, ele também de repente se viu nessa posição de ter que constituir uma família. E nós não Verdade. percebemos se ele estava preparado, como é que ocorreu esse momento de constituir essa família. E nós já tiramos as conclusões, já queremos julgar. Então, muitas das vezes, honrar pai é tentarmos despir do julgamento, tentarmos olhar para ele como este ser humano imperfeito, que também teve os seus medos, que também está a tentar aprender todos os dias, e olhar para que, tal como nós, todos os dias em que ele teve que tomar um posicionamento, teve que tomar uma decisão, ele tomou com a informação, com o conhecimento, com a experiência que ele tinha naquele momento. Não é o que veio depois. Em alguns momentos ele também arrependeu-se. Em algum momento ele gostava de querer dizer, olha, há um ano atrás a experiência decisão de forma diferente. No início, Aí para tu também, né? Tá. Quando entrou agora, quando ela entrou agora, ficou muito bem, foi a imagem. Mas eu Tá vou tudo granulado pra mim. Tanto você tá granulada, eu tô granulada, ela tá granulada. Deixa eu ver se eu consigo Eu limpar. de tanta luz aqui, né? Não deve estar o óculos, mas eu tô vendo. a tela. então, eu falava do posicionamento, de olharmos para como é que, Nabila, consegues? Eu falava de... Na live. Acho que sim, aqui em Moçambique está frio. Em Moçambique também está muito frio. Está muito frio. Ok. Nós falávamos de olhar para aquilo que é a nossa árvore genealógica e olharmos para, também para algumas coisas que é em posicionamento, quem já teve a oportunidade também de olhar constelações, nós olhamos para aquilo que é a questão de como é que nós nos posicionamos, como é que nós garantimos a hierarquia, o pertencimento, como é que nós garantimos a inclusão dentro desse sistema familiar. E muitas das vezes nós esquecemos-nos que nós somos pequenos, vamos assim dizer. Eu perante um pai, eu sou pequenina, o meu pai vem antes de mim. Logo, em termos de hierarquia, ele é maior, ele tem privilégio em relação a mim. E muitas das vezes, hoje o que nós vemos no dia a dia, nós temos filhos que querem ser os pais dos seus pais, temos pais a serem filhos dos seus filhos, então muitas das vezes esta distorção neste sistema familiar traz também aquilo que são as disfuncionalidades na nossa vida, no nosso dia a dia, tanto para este pai como tanto para este filho. Muitas das vezes nós olhamos e dizemos, ok, o que se passa comigo? Por que a minha vida não anda? Por que eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantas vontades, quero fazer isto, quero fazer aquilo, mas eu não consigo chegar lá. E nos casos mais extremos, nós temos a questão, às vezes, até da somatização destas emoções que nos começam a trazer doenças que, de alguma forma, é o nosso corpo a manifestar-se, a mostrar que a nossa consciência não está bem, que alguma coisa do nosso lado, no nosso consciente, na nossa mente,
está a precisar da nossa atenção. Então, é momento de nós começarmos a ficar mais atentos ao nosso corpo, mais atentos a nós mesmos, mais atentos ao que é que cada dia o nosso corpo mostra-nos, para onde é que a nossa cabeça, o nosso pensamento vai, e tentamos perceber, ok, o que eu não estou a ver, o que eu estou a negligenciar, como é que está esta minha relação com as minhas raízes. Eu estou a honrar, efetivamente, eu estou a julgar os meus pais, eu estou a inverter papéis, eu conheço a minha origem. Como é que foi quando os meus pais decidiram ter-me, por exemplo? Foi uma gravidez planejada? Sim, Virgínia. Para pedir para você falar com a professora. Só para enriquecer ainda mais um pouquinho esse teu tema. E quando a gente começa a somatizar esse corpo, também é uma das questões a gente olhar para trás e dizer assim, opa, se ele veio como meu pai, hoje eu quero ultrapassar ele, só que lá antes de encarnar, eu fiz uma coisa que ele seria meu pai. Então, eu diria mais. Eu quando estava a falar exatamente como é que foi a gravidez, como é que foi esta gestação, como é que foi este desejo, porque nós já temos aqui, se calhar alguns autores que nos dizem que nós os encontros mais importantes já foram combinados pelas almas, mesmo antes que os corpos se vejam. Isto para dizer o quê? Que muitas vezes nós questionamos, ok, mas eu estou aqui nesta família, o que é que eu estou aqui a fazer? Ou estou assim. Antes de nós virmos, se olharmos para o lado espiritual da coisa, muitas vezes antes de nós encarnarmos, antes de nós estarmos aqui nesta vida, nós é que escolhemos. Cada um de nós escolheu, efetivamente, querer ter o indivíduo A como seu pai, o indivíduo B como a sua mãe. Então foi uma escolha nossa. Claro que hoje nós não temos consciência de que hoje não temos consciência de que nós fizemos esta escolha. Mas esta escolha foi feita por nós. E provavelmente porque nós temos situações para resolver. Que esta nossa jornada, este nosso percurso, traz-nos à luz para nós podermos resolver estas questões. Mas muito desta consciência que se calhar a nossa alma tem, ou que nós já tínhamos em outras dimensões, neste momento quando chegamos, algumas delas não são tão claras, não são tão lúcidas. Então, à medida que nós vamos percorrendo a nossa vida, a nossa jornada, vamos acessando algumas destas caixinhas e começamos com humildade, se nós assim o aceitarmos, com amor, começarmos a trabalhar esses tópicos e começarmos a vivenciar efetivamente mudanças no nosso dia a dia, mudanças na nossa vida. Mas é aquilo que dizem, o primeiro passo é sempre nosso. Nós é que temos que admitir que queremos, admitir que precisamos mudar, admitirmos que precisamos trabalhar estes tópicos. Porque se eu continuo na negação, se eu continuo a ignorar, eu vou continuar a repetir padrões. Muitas das vezes eu vou continuar até a repetir padrões de coisas que não fui eu que fiz, não fui eu que escolhi. Daí a questão de que muitas vezes nós temos que perdoar. As pessoas vão perguntar, mas ok, eu vou perdoar uma coisa que eu não sei, vou perdoar uma coisa que não fui eu que fiz. Sim, vamos perdoar, porque no final do dia, o nosso pai ou a nossa mãe veio antes de nós. Os nossos avós vieram antes de nós. Os nossos tetravós vieram antes de nós. E eles, nesta pirâmide aqui, nós somos os mais pequeninos. Eles são os maiores. E até para eu quebrar estes padrões, vamos dizer assim, menos bons ou negativos, muitas vezes eu tenho que tomar consciência de que estou a cometer esses comportamentos, perdoar a minha ancestralidade, perdoar o meu pai, perdoar a minha mãe, aceitá-los como eles são, para que eu possa garantir que eu corto isto para quem vem a seguir também. E que garantimos que uma nova história, uma nova forma de estar possa ser proporcionada para nós e para quem vem depois de nós.
Força, Virgínia. É que eu tô achando tão bonita ela falar que eu tô até com vergonha de pedir para falar. Nabila colocou uma questão aí sobre o perdão. O perdão é a base de toda cura e de toda Exato. evolução, em todos os processos, né? Desde uma cura espiritual, emocional, física. O perdão é a base de tudo. Aí eu quero fazer uma pergunta, essa aqui, palestrante que está aí agora. E quando a gente começa a olhar o pai como o culpado de tudo, o agressor de tudo. O agressor me agrediu desde então e até hoje eu sou assim, por conta de muitas dessas questões colocadas nesta. Eu acho. Vamos voltar um pouco àquela questão do julgamento. Muitas vezes, sim, nós sentimos na pele alguma emoção, alguma violência ou algum comportamento que nós não gostávamos de sentir, mas eu ia chamar a atenção também a uma outra questão, que é as linguagens do amor. Muitas das vezes, eu só posso dar aquilo que eu aprendi. Se em algum momento a minha vivência mostrou-me que violência é uma forma de amar, provavelmente eu vou repetir. Porque é como eu sei, é como foi mostrado. A menos que eu consiga também assumir a consciência de que não, alguma coisa está desajustada, porque eu estou a olhar para a sociedade como um todo e vejo que há pessoas que conseguem ter relacionamentos, conseguem conviver sem essa violência, e eu digo, ok, eu estou pronta, eu também quero aprender a ser diferente. E isto, de alguma forma, é aquilo que eu estava a mencionar, de que estamos a romper padrões. Nós não vamos poder mostrar e dizer eu te amo se eu cresci num lar em que o eu te amo não fazia parte. Eu não tenho esta experiência. Eu não sei o que é isto. Muitas das vezes eu tenho que me mostrar predisposta a dizer que sim, eu quero aprender. Mas isto nós também estamos a falar de situações em que eu convivo com este pai, com esta mãe. Mas nós também temos situações em que temos mães solteiras, temos mães viúvas, temos questões de ausência deste pai. Esta ausência também, de alguma forma, tem consequências na vida deste adulto ou desta criança, dependendo de quem estamos a falar. Este indivíduo também vai ter sequelas e vai ter alguns padrões da sua vida condicionados por esta ausência. E aí as pessoas vão perguntar, ok, mas eu não tive pai, como é que eu faço? Eu não tive fisicamente, mas eu sou fruto da relação de um homem e de uma mulher, então logo eu tenho um pai. E só pelo simples facto de ter me gerado, de eu ter tido o privilégio de ter o dom da vida, esta é a primeira coisa que eu tenho que honrar e tenho que reconhecer neste pai. Se eu nego esta posição, eu estou a negar a mim mesma. E como é que eu estou à espera que a vida, que o universo, que as coisas todas para mim também fluam? Se eu, logo a priori, nego a minha origem. E de alguma forma, os ciclos continuam a repetir-se por causa destas ausências. Eu não tenho pai, não percebi o que é ter um pai, provavelmente eu torno-me um adulto, que provavelmente também vou ser, tenho relações amorosas com parceiros que de alguma forma posso ser vítima de abusos, posso ser vítima de violência, ou até posso ter relações que não são duradouras. E de alguma forma eu também vou repetir o padrão de eu ser uma mãe solteira, de eu criar os meus filhos sozinhos. Por quê? Porque eu estou a repetir o ciclo daquilo que vem da minha linhagem e eu não tive a coragem de olhar e perceber, ok, eu posso perdoar o meu pai, eu posso perdoar-me pela ausência deste pai. Porque muitas vezes nós estamos a julgar, porque o meu pai não esteve, porque o meu pai não me quis, porque o meu pai abandonou a minha mãe. Se calhar o que nos é pedido, o que nos é chamado aqui a atenção, vamos tentar julgar menos, vamos tentar amar mais, vamos tentar mostrar mais compaixão, vamos tentar agradecer pelo simples facto de termos um indivíduo que nos conseguiu dar
o dom da vida. Nós estamos aqui e podemos hoje conversar ou fazer as coisas é porque existem dois indivíduos que de alguma forma também abdicaram, passa a expressão, de alguns dos seus sonhos para poderem gerar uma vida. Será que eles sabiam o que estavam a fazer? Tinham as condições todas? Tinham um manual de instrução? Não. Foram aprendendo com o dia a dia. Foram também, se calhar, repetindo entre erros e acertos aquilo que eles viveram durante a sua infância, durante a sua vida toda, que foi o acesso que tiveram através também dos seus pais e da sua família. Não perdoarmos, Pai, estamos a esconder-nos, estamos a negar-nos, estamos a travar a nossa vida, principalmente a questão financeira. Nós estamos a viver na escassez. Nós não queremos prosperar. E será que é este o propósito que os seres humanos têm? Eu acho que todos nós estamos aqui, já viemos para a abundância, já viemos para prosperar. E muitas das vezes não percebemos porque é que não prosperamos, porque é que eu não consigo ter isto, ou porque é que eu não consigo fazer aquilo. Muitas das vezes porque nós estamos nesta negação. Muitas vezes esta negação não é consciente, pode até ser inconsciente, mas a partir do momento em que nós fazemos o exercício de tentar perceber e tentar questionarmos, nós já estamos a fazer o primeiro passo, que é reconhecer que alguma coisa precisa de mudar. É reconhecer que alguma coisa está disfuncional dentro de nós. E daí podemos dar passos maiores para percebermos e fazermos este movimento. Porque se eu não gero movimento, se eu não dou o primeiro passo, eu vou continuar naquele ciclo. Eu vou continuar naquela escassez, eu vou continuar naqueles relacionamentos abusivos. E nos casos mais graves, como eu disse, tenho a somatização. Eu começo a ter doenças físicas que muitas vezes são essas doenças físicas que, passam a expressão, nos levam à morte, porque nós não conseguimos tratá-las. Nós não conseguimos perceber até porque que, apesar de termos o melhor médico, o melhor tratamento, a melhor equipa a atender-nos, nós questionamos o que está a passar. Eu estou a cumprir o tratamento, eu estou a fazer a medicação de forma correta, eu estou a seguir todo aquele processo todo terapêutico que a medicina prevê, mas por que eu não estou a ter resultados? Porque nós não estamos a olhar para as nossas emoções, porque nós não estamos a olhar para a nossa origem, nós não estamos a olhar para as nossas raízes e esperamos ter uma resposta diferente. E ela não vem. Ok? Isso aí, menina. Tem alguma pergunta, Bel? Não, pergunta não. É tão profundo, né? Esse assunto tão íntimo também, necessário. E é tão, como é que se diz? Difícil vestir a carapuça, vamos dizer assim. Né? Porque, claro, todos nós temos nossos pais, ou não tivemos, Ou não né? tivemos. E realmente colocar a culpa neles, não reconhecer, né, a contribuição deles para a nossa vida, né, é uma coisa que eu acho que poucas pessoas param para pensar. Né? Eu estou aqui viva hoje porque teve um pedacinho do meu pai que se juntou com um pedacinho da minha mãe para eu estar aqui. Então, só isso daí já vale todo agradecimento. Exatamente. Né? E aí, o fato de você ter sido criado com seus pais, lugar que ele te educou mal, ou ele não deu o que você quis. Aí, assim, olhando por outro ângulo, né? Olhando pelo ângulo do pai que realmente não veio com manual de instrução, como é que cria um filho, que tem todas as dificuldades, todas as inseguranças que nós temos, né? Hoje, enquanto adultos, né? Eu não sou mãe, mas imagino a dificuldade das mães, a preocupação de educar um filho, um mundo que está aí,
né? As pessoas que vão conviver com meus filhos, a política, a economia e tudo mais. Então, quanta pressão em cima dos pais, né? Que existe e que a gente, enquanto filho, não consegue reconhecer isso. E ainda por cima ainda julga eles. Então, é tão injusto, né? Olhando por esse ângulo, é bem injusto. E sem contar, Bel, que nós temos que olhar que é nossa responsabilidade prosperar. Uma forma de eu honrar meu pai ou honrar a minha mãe é garantir que eu sigo o meu caminho também. É garantir que eu tenho sucesso. E enquanto eu continuar a vitimizar-me e a procurar o culpado, eu não vou chegar lá. Porque muitas das coisas, muitas das vezes, é mais confortável eu ficar num lugar de vítima. É mais confortável eu dizer que o outro é que é culpado, que o outro fez, que o outro disse. E eu? O que eu fiz? Qual é a minha responsabilidade? Né? Contribui muito para isso, a cultura, né? E que a gente está incluindo, contribui muito para esse julgamento nosso. E para tirar isso da gente, uma coisa que foi construída ao longo da nossa vida, e a gente tirar isso da gente enquanto adulto é difícil, não é fácil não. Desconstruir tudo que foi construído para reconstruir uma imagem completamente diferente do que a gente nunca nem imaginou, de estar olhando por um ângulo diferente, né? E sem contar que nós somos muito influenciadas pelo meio em que nós vivemos, pela cultura que existe, pelas tradições que existem na família. E muitas das vezes, nós aqui nem abordamos, estamos a olhar para o pai, estamos a olhar para a mãe, não estamos a olhar para, às vezes, aqueles segredos, aquelas exclusões que existem nas famílias, que de alguma forma também afetam o indivíduo enquanto um todo. Exato. Daí a questão de percebermos a nossa origem, percebermos de onde é que nós viemos, qual é a história da nossa família. Existe alguma coisa que... Existe um tio, existe um avô, existe um tetravô que tem uma história diferente, tem uma história de alguma coisa que não é tão funcional assim. Quantas vezes nós, às vezes, fazemos alguma coisa e alguém diz: estás a parecer o tio X. Fizeste, parece já a tua avó. Então, muitas vezes, nós estamos efetivamente a manifestar esta herança que nós herdamos desta nossa árvore genealógica. E se nós não procuramos, às vezes, tentar reconhecer toda a dificuldade que eles também tiveram, né? Como é que foi o relacionamento do meu pai com a mãe dele, com o pai dele, com a sogra, com o sogro, né? Como é que foi? Ele sempre teve sucesso financeiro? Será que ele sempre conseguiu dar tudo que eu quis, vamos dizer assim, né? Enquanto criança? E claro que os pais querem dar tudo para os seus filhos, né? E será que ele conseguiu dar? Será que ele se frustrou no meio do caminho? Que ele também não se cobrou? Virginia, tinhas uma questão? Eu não estou gostando de ver essa se a gente olha um pouco mais para trás, talvez eu não devesse falar, porque também tem questões de tempo analisadas, mas se a gente olha um pouco para trás, a gente só imagina uma coisa: existe um contrato, toda ação tem uma reação, existe quebra-cabeça das encarnações, que tudo precisa acontecer. Se eu recebo esse agressor, eu estou falando agressor, porque eu sei que a problemática é muito isso, a gente bota muito ele na função de agressor. Então, se eu olho para isso como um agressor, eu tenho que aprender a virar a chave, e as terapias estão aí para isso, para ensinar a virar a chave. Eu tenho que aprender a ressignificar, reconhecer. No sentido de, se eu trago um pai ou uma mãe, que é exemplo, é aquilo que eu quero seguir, ótimo, tranquilo. Se eu trago um pai ou uma mãe que não é exemplo de nada para mim, que eu julgo que não é exemplo, mas eu continuo honrando a posição deles, mas entendendo que eles vieram como os meus professores, né? Da forma que eu acordei no sentido de ter um acordo
lá em vidas passadas ou no astral para que isso acontecesse. E é baseado naquilo que eu recebi aqui, é que eu tenho que agarrar isso aí e evoluir. Isso é a minha responsabilidade. Porque quando a gente fica, tem a visão que a gente tem que pensar, olhar para o pai e para a mãe para honrar, olhar para a nossa ancestralidade, isso aí, vamos dizer assim, é perfeito e tem que ser, que é os primeiros passos, mas se a gente vai lá fazer uma pós-graduação nesse assunto, a gente entende que já tem as outras vidas, que já tem os ciclos aí encarnatórios que respondem quase que 100% de tudo, para quem quer fazer um aprofundamento. Então, está na posição da vítima, como já foi dito aqui pela Alida também, é aquilo que eu sempre falo, né, Alida, nas sessões, está na posição da vítima é muito importante. Então, quando você começa a buscar essas informações, você vai fazer terapia, você vai buscar a desperta da consciência, a primeira coisa que você percebe é que não existe vítimas, não existe culpado, não existe um monstro ou a criancinha, um mimimi, e sim faz parte de um grande teatro, então um grande quebra-cabeça está aqui e cada um tem que acessar, tem a responsabilidade de acessar as informações para entender aquilo ali e transmutar. Cada um tem que acessar, Virgínia, e que provavelmente esse acessar e mudança de peças ou mudança de papéis não é feita toda num único dia. Muitos de nós levamos, se calhar, uma vida inteira a ir fazendo pequeninas peças. É aquilo que eu te referia. Nós temos que nos estar predispostos a fazer esse primeiro movimento e podermos iniciar e dizer, ok, reconheci, já fiz o primeiro, mas eu ainda tenho mais por seguir. E garantirmos que, no final do dia, o livre-arbítrio também está lá. E nós temos que, provavelmente, perceber o que eu quero. Como é que eu quero me posicionar. E aquilo que tu dizias, eu posso ter uns pais agressores e eu achar que eu também quero ser assim. E está tudo bem. Eu tenho que conseguir viver com as minhas decisões, com as minhas escolhas. Se eu acho que não é isso que eu quero, este não é o exemplo que eu quero repetir, também está tudo bem. Eu vou honrar e vou reverenciar que eles deram o dom da vida. Eu não preciso de concordar ou aceitar com o que eles fazem. O que eu preciso é não julgá-los, na maior parte das vezes. Sim, julgamento faz parte do ser humano. Eu, em algum momento, vou comparar com alguma outra coisa, mas eu não tenho que levar esse julgamento como algo que é minha verdade absoluta. Eu tenho que olhar e dizer, ok, eles fizeram as escolhas deles, eles também perceberam, também têm o livre-arbítrio deles, e eu faço as minhas. E as pessoas vão perguntar, mas ok, e como fica com a convivência? Honrar pai não significa, honrar pai, honrar mãe, ou quem quer que seja, muitas das vezes não significa que eu tenha que conviver com a pessoa. Eu só tenho que respeitá-la, só tenho que garantir que ela tem um lugar dela. E que muitas das vezes, se esse lugar na hierarquia da árvore genealógica é maior que o meu, vou dar o lugar dela. O destaque está lá, ela faz parte daquela posição. E eu sigo na minha. Se respeitando, que é muito... respeitando a posição e a escolha deles. Exatamente. É muito difícil porque às vezes você acha que você tem que, por exemplo, fazer as mesmas escolhas que seu pai ou sua mãe, já que você julga, ou você, enfim, não tem um bom relacionamento, eu posiciono ele, assim como você falou, posiciono ele lá, respeito a escolha deles, por mais absurda que o meu julgamento diga que é absurdo, mas eu honro que escolho outro caminho, mas entendendo que ele já cumpriu o papel dele, né? Isso é muito difícil. A gente sabe que a gente está falando, isso é tudo muito lindo, mas a gente sabe, tanto eu como você, Isabel, a gente tudo terapeuta aqui, a gente sabe que no dia disso é complicado. Fazer as complicado. Sair da zona de conforto. Não, porque meu pai não é que fazia. Às vezes você encontra pessoas com mais de 70 anos que ainda estão no mimimi. Sim, sim. Aí com mais de 70 anos e que eu ainda também tenho situações para resolver com meu pai ou com a minha mãe. Ou com alguém mais lá da família porque eu estou mal posicionado. Pois é. É? Para isso existem as terapias, né, Lina? Então, exatamente. Olhar para essas questões e entender, por exemplo, eu tenho todas essas questões, mas meu pai e minha mãe já
como exemplo. Quando você procura o terapeuta, dependendo do trabalho, da Lila também, assim, um trabalho profundo, então você, como é que eu vou falar? A cura, ela não para em. A cura, ela vai para trás, para os ancestrais, e ela vai para a minha descendência, que não pode estar. Exatamente. Né? Então, A reverbera partir do o momento que eu presente, do passado e do futuro. A partir do momento que eu começo esse processo e de alguma forma me curo, é o que a Virginia estava a dizer, eu estou a curar quem veio antes e estou a curar também quem vem depois. E provavelmente aquele padrão cessa e corta ali comigo. Garanto que pelo menos as pessoas, quem vem depois, passa a expressão, a liberdade de poder fazer diferente do que já vinha sendo repetido até que eu tomei consciência deste padrão disfuncional e faço esta mudança. Então, muitas das vezes é nós, de alguma forma, que ele estava a dizer, não é fácil. Temos muitas pessoas que, de alguma forma, até para acessar isto e poderem reconhecer de que eu tenho que fazer um movimento, que eu tenho que deixar de me vitimizar, eu tenho que me responsabilizar também, tenho que descomplicar, vamos assim dizer, o julgamento que eu tenho de pai e mãe. É complicado. Muitas das vezes é mudar muito com aquilo que são as minhas verdades. Que é às vezes isto que nós temos medo de dizer, que as minhas verdades afinal não são de todas verdades. Há coisas que eu também cometi erros, há coisas que eu preciso mudar. E eu posso começar a ter uma primeira sessão, sim, comecei a fazer, mas de repente eu recuo. E volto a viver naquele ciclo. Porque dói. Sim, dói. E é aqueles momentos em dizer que mesmo esta dor, eu tenho que acolher essa dor. Se essa dor vai me levar 2 dias, 1 dia, eu tenho que, de alguma forma, acolher esta dor e depois poder soltar, poder deixar ir. Porque é aquilo que nós dizemos, passado, nós não vamos mudar. Já foi escrito, já foi feito. Muitas vezes nós temos que conseguir soltar o passado, agradecer o passado e prosseguir para podermos ir para frente. Agora, se nós continuarmos a viver lá no passado, mas o passado já aconteceu, já passou. Como é que eu quero que aqui no presente eu consiga prosperar se eu estou com a minha mente, o meu coração, a minha alma presa lá no passado? Não tem como. Não tem como. Então, E aquele exercício que tu ia fazer pra gente? é um exercício muito simples, que de alguma forma ajuda-nos a olhar como é que nós estamos com essa relação com o nosso pai. O que eu ia dizer é convidar, não precisa necessariamente ser feito agora, mas eu vou dar aqui em linhas gerais e acho que é um exercício de reflexão, até para nós conseguirmos fazer um termômetro de como é que nós estamos em termos de relação com o pai. O exercício tem um primeiro passo que é eu olhar, posicionar-me de frente de um espelho e olhar para a minha imagem. Ter a coragem de me olhar nos olhos e reconhecer, trazer a imagem do meu pai para mim e permitir olhar e reconhecer que o meu pai é grande e que eu sou pequenina. Esta é a primeira parte. E receber aquele olhar, aquela imagem. Alguns de nós, se calhar, até podemos fazer esse exercício porque temos pai vivo ou temos pai presente, que se tivermos essa coragem de ir olhar nos olhos dos nossos pais, pode ser. Então, eu vou para o espelho, vou imaginar que o meu pai está ali diante de mim e vou imaginar ele bem grande, certo? Vou olhar nos olhos do meu pai e permitir receber este olhar de volta, sem julgamentos, sem nenhum ponto de vista de que o meu pai está errado, está certo. Não, eu só estou a olhar e permitir perceber que eu sou pequenina, que o meu pai é grande. A seguir, eu vou
na mesma posição, olhar para minha mãe, trazer a imagem da minha mãe para perto. E vou pedir uma permissão interna à minha mãe, dizendo: mãe, permita-me agora olhar para o meu pai. Ok? O meu terceiro momento, eu vou olhar para o espelho. Eu vou olhar para a minha imagem e olhar nos olhos do meu pai e vou dizer: pai, eu digo-te sim. Digo sim à sua história e ao seu destino. Eu sou pequena e tu és grande. Estes 3 passos nós podemos repetir quantas vezes nós quisermos e acharmos que precisamos. Mas o que nós temos que tirar a lição a seguir é: quando eu faço este exercício, como é que eu me sinto? Quais são as respostas que a minha mente me dá? Eu sinto desconforto? Eu sinto alguma coisa pesada? Eu não consigo fazer o exercício? Se eu não consigo, se eu sinto desconforto, provavelmente eu ainda tenho muito mais que acessar e, como a Virginia disse, o tema da nossa live, eu preciso perdoar meu pai. Se este exercício não flui, se este exercício nos dá alguma emoção menos boa, provavelmente nós ainda temos alguma coisa que ainda precisamos de acessar e descascar, perceber efetivamente o que está pegando, como vocês dizem, o que está pegando com o meu pai, o que eu preciso de trabalhar. E aí, muitas vezes, o trabalho também pode ser com a ajuda de um profissional em terapias, em posicionamento sistêmico, em constelação ou outras terapias. Então, eu provavelmente já tenho aqui um primeiro gatilho que me mostra que esta minha relação com o meu pai não está de todo no bom caminho. Força, Nabila. Gustavo, quero que faças esse exercício. Ela diz: hoje eu tenho a certeza que posso conseguir fazer o exercício. Ela já Que bom. deve ter feito aí mentalmente já. A Bel caiu, né? A Bel caiu, sim. Uhum. Pessoal, eu queria muito, né? Já agradeço desde já mesmo, a gente não ter terminado ainda. Eu queria muito esse posicionamento, essa outra visão que a Lila traz, né? Além dessas questões que eu já falo, você conhece aí dessas questões e eu falo. E o exercício terminou. Terminou. Parece que eu faço um decreto pequeno, minúsculo, 2 dias. Por favor, fique à vontade. Por favor. Com aquela visão do olhar para trás, do atrás, do atrás, do atrás, do atrás. Seria... A Nabila escreveu que já resolvi umas questões que sei que seriam stress com meu pai. Entra, Bel. Eu vou fazer um decreto que é muito pequeno. Tá? Essa questão que a Lila falou aí agora, do olhar para o espelho, isso é muito forte. Vai até que quem tem uma sensibilidade maior consiga realmente ver. Ver coisas assim inimagináveis que estejam aqui ou em outros planos. Isso vai reverberar. E em todo momento que tu estavas falando, eu estava naquelas canalizações desdobradas, calada aqui, vendo e puxando a ancestralidade das pessoas. E eu falei, né? Talvez eu nem fale, porque com medo de derrubar vocês. Não, Bel, entra. Então, sabe aquelas imagens que a gente vê de todo mundo entrelaçado? E dentro desse exercício que tu fizesse, tem um exercício que eu sempre passava muito nos grupos que eu fazia de vivência, e vocês também podem ficar no meio, dentro do ciclo imaginário, e começar a ver cada um deles.
Cada um deles. Sim. Começar a olhar para o umbigo de vocês, sair uma energia do umbigo de vocês, conectando a todos esses ancestrais, pedindo para que seja desconectado todos os laços de dor, de maldição, tudo que é negativo que veio do passado, transmutando tudo em ainda mais alta energia de luz, de amor, de cura, de regeneração, e que sejam entrelaçados cada vez mais e mais a força desses ancestrais, do amor desses ancestrais, agarra no campo de vocês, ou seja, desativando o que é negativo que vem desse passado e ativando essa força. Talvez vocês nunca olharem para trás para puxar ela para vocês. Muito forte, né? É muito forte. Pura gratidão. Pura gratidão por o amor. Muito obrigada. Deixa eu. Faço agora o decreto. Eu nem vou para a mesa, vou fazer. Eu estou em outra posição, estou na posição da mesa. Eu quero que vocês fechem os olhos, por favor. Isso é um decreto desse trabalho multidimensional que eu realizo aqui, decreto de ancestralidade. Quando eu falo, eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, é porque a nossa essência é pura e verdadeira, então a gente se afirma na luz. Né? Eu sou um ser de luz, eu sou um ser divino, liberto em mim e em todas as minhas irmãs e irmãos que estão assistindo essa live nesse momento, e todos que virão assistir. Todos os nossos antepassados, de qualquer culpa e apego, fazemos isso com a espada flamejante do Arcanjo Miguel e apelamos aos seres da mais alta hierarquia da luz. Aqui, os arturianos e o nosso próprio eu superior Cristo, que perdoe quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais, pois todos nós devemos, estamos livres, purificados e curados na luz dourada do Cristo. Kodosh, 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 Adonai. Sinto muita paz, menina. Que bom. Que bom que nós tenhamos conseguido trazer alguma luz para as pessoas. Ficou perfeita agora. É, bem clara, com uma conexão muito maior. As meninas aí do Moçambique saíram da internet, pararam de namorar, aí a internet melhorou. Melhorou. Acho que já foram todas dormir. O frio, mais a madrugada a começar, foram todas dormir. Provavelmente acho que muitas vão recorrer amanhã durante o dia para ir ver a gravação e tentar perceber o que é que nós tivemos aqui hoje a conversar. Minha flor, queres falar mais alguma coisa? Fazer alguma coisa? Não, dizer-te um muito obrigado, porque acho que esta sessão foi maravilhosa e poder estar aqui e partilhar contigo e com todos os outros que nos acompanharam, acho que foi uma experiência tremenda. E agradecer a Nabila, por exemplo, que não foi dormir e disse que queria estar aqui e que queria ver. Que bom que conseguimos acrescentar alguma coisa e plantar algumas sementinhas. É assim, em uma hora nós não conseguíamos trazer tudo na profundidade, mas acredito que as primeiras pinceladas ou as primeiras sementes estão lançadas e quem quiser aprofundar muito mais já sabe que tem que procurar um profissional. Aquilo que puder ir fazendo sozinha, pode fazer. Deixe as redes sociais, fala do seu trabalho. Eu também tenho, e vocês podem ver através da Virgínia, depois podem chegar. A minha rede social é a Lila Mascarenhas. Eu também estou aqui no Instagram. Faço atendimentos, faço algumas outras coisas mais, como a Virgínia disse. Eu não sou só terapeuta ou psicóloga, sou também coach, tenho alguma formação no mundo corporativo e dentro do mundo corporativo também faço alguma mentoria, coach e outras coisas mais, como economia comportamental e por aí fora. Então, é uma caixinha que vamos puxando muitas coisinhas em função daquilo que é preciso ser feito. E obrigada, Virgínia. E obrigada por me teres feito este convite, louco, como tu dizes, e estarmos aqui as duas hoje a conversar. Bel, muito obrigada por teres conseguido estar aqui conosco. Vamos agradecer
a menina Nabila, que está aí esperando, que eu sei que o ego dela está querendo que eu fale. Nabila, acho que vai Sim, ficar sim. mal a dúvida, porque eu tenho que falar o nome dela completo, né? Porque tem que ser. Nabila foi meu primeiro contato, né? Meu e Bel aí em Moçambique. E ela me jogou para lá, e Lara me jogou para trocentas pessoas, e trocentas pessoas para mais e mais. E agora veio com vocês, né? Com a Cissa. E eu estou muito, 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 muito grata por atender tanto o Moçambique. Eu acho que 90% do meu povo é de Moçambique. E são pessoas que, são pessoas extraordinárias. Para mim é uma satisfação estupenda atender vocês. Eu aprendo muito com vocês. E sou muito feliz e honrada pela presença de vocês. Eu que agradeço. A menina está ali, eu só fico olhando a carinha dela aí na foto. Eu que agradeço muito a ti, a todo o teu conhecimento. Eu quero que o pessoal deixe também aqui embaixo alguns temas que querem que a Lila fale, assim que possível, né? A gente acha a gente volta também. Vão vir outros profissionais também. A Lila também atende online, né, Lila? Sim, online. Maioritariamente agora estou a atender online. Presencial por causa das outras atividades também do mundo corporativo, às vezes tem que fazer alguma ginástica e coordenar bem os horários com os clientes, mas online é muito mais rápido e tenho estado a fazer a maior parte dos atendimentos online. Então, Eu vou terminar aqui, que é para deixar ela gravada aqui no Instagram, e joga lá no YouTube, e vou te mandar o link. Pessoal, o que ficou ok. aqui até agora, o meu mais profundo cheiro, como se fosse aqui no Nordeste, né? Um abraço de luz. Gratidão, minhas meninas lindas. Gratidão profunda. Bel foi embora, não voltou, depois eu puxo os cabelos dela. Um cheiro para todo mundo. Fiquem com Deus. Eu vou fechar. Posso fechar? Beijo, fica todo